os que estão aqui, os que ainda estão chegando e entrando, e os muitos que estão assistindo, bem mais do que aqui, no YouTube e pela internet. Eu desejo de todo o coração que a graça de Deus nos alcance, como aconteceu hoje à tarde, de maneira tão preciosa, tão gostosa, na exposição que nós tivemos do nosso irmão, amigo, querido, Ricardo Gondim, fundamental para todo mundo que esteve aqui ter ouvido e para aqueles que ouvirão depois, para entender um pouco a fenomenologia do que nos cerca. Hoje de manhã, quando eu comecei a falar, eu não estava preocupado com nenhum horário, e ali, para ser franco, eu nem vi que tinha um horário ali. Hoje eu já estou vendo daqui, já combinei com os que controlam o horário, o tempo que eu terei pela frente, e de modo que eu exacerbei um pouco a introdução, que ficou longa. Quando eu ia começar a falar o que eu queria falar, que era a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão, e mostrando que até o dia de hoje, na maioria das vezes e de modo esmagador, nós vivemos a experiência da igreja do primeiro Adão, da igreja que serve de arquétipo, por exemplo, na primeira epístola de João, quando ele diz que nós somos daqueles da descendência de Abel e não de Caim, que odiava o seu irmão. Porque o próprio João reconheceu que nos dias dele, aquilo que se chamava de igreja estava eivado, marcado, caracterizado pelo espírito do primeiro Adão. Quando a gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, os temas das cartas de Paulo são todos temas bastante peculiares à desenvoltura da natureza livre do primeiro Adão, que é uma natureza machista, patriarcal, chauvinista, onde a mulher é secundária, só não é por quem tem ideias extraordinárias, onde você encontra todos os aspectos daquilo que hoje à tarde o Ricardo descreveu como características da igreja histórica, que o cristianismo conformou e criou como arquitetura para a nossa visibilização. Ela é marcada pelos traços do primeiro Adão, da irreconciliação com a graça, da culpa, dos esconderijos, do Adão, Adão, onde estás, da fuga de Deus, das folhas de figueira, das coberturas falsas, das tentativas de camuflagem, das brigas entre o significado de uma irmandade que se escorava e confiava na graça, na substituição, no que estava feito, no sangue, como Abel, e a religião estética de Caim, com seu sacrifício estético, o ciúme da dimensão estética contra a dimensão da leveza da graça e da confiança não estética no Deus que justifica o ser humano e que não depende do ser humano fazer uma construção que seja sedutora para Deus, como abundantemente ouvimos também hoje à tarde, com muitas outras palavras e descrições. E eu teria passado a manhã inteira mostrando esses paralelismos, para concluir dizendo que o cristianismo é a igreja do primeiro Adão. Não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Nós temos 1.700 anos de cristianismo, que é a igreja de Constantino, que é a igreja do Império Romano, que é a igreja do poder, que é a igreja da estética, que é a igreja do dinheiro, que é a igreja da isenção de impostos, que é a igreja ligada e vinculada ao poder político que lhe faça concessões as mais diversas. E foi nisso que nos viciamos. Aí você, para eu encurtar uma história que eu poderia narrar, porque ela está toda dentro de mim,
do quarto século para cá, mas não é o caso. Você poderia perguntar se foi ali que começou. Não, não foi. Ali ganhou contornos de uma natureza estatal, imperial, econômica, financeira, política, ambiciosa, com todas as outras involuções de perversidade que foram agregadas ao que iniciou no quarto século e nunca mais parou de ser como começou. Teve pioras, teve alívios, mas nunca teve curas. Até aquilo que a gente chama dos melhores momentos da igreja do quarto século para cá, ainda foram corrupções terríveis. Por exemplo, os cristãos louvam o tempo dos avivamentos. Foi o tempo mais adoecedor, de pânico, de fine com o banco dos angustiados. Avivamento era angústia, presença de Deus era desespero, fidelidade a Deus era legalismo, santidade a Deus era perseguição ao próximo. E o que não foi assim foram pequenos vagalumes em momentos soltos desses últimos 1700 anos. Antes disso, a gente pode dizer, era a igreja primitiva, como a gente ouviu o Ricardo dizer, que é também um mito que nunca existiu. A tal da igreja primitiva, ela só foi anterior ao quarto século, mas de primitiva, tendo primitivo como sinônimo de originalidade, de pureza, de consciência, de lucidez, isso também nunca existiu. Jesus leva os discípulos ao Monte Olival, se despede deles, é assunto aos céus, e eles olham em volta e veem dois varões vestidos de branco, que lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do modo como os vistes subir. E a ordem que Jesus tinha dado era: entrem em Jerusalém, orem e esperem até que vocês sejam revestidos de dunamis, de poder, de efervescência, de energia divina, de algo extraordinário que vai tomar conta da existencialidade de vocês. Não vai mudar a vida econômica, não vai trazer nenhuma facilitação social, não vai fazer nenhuma promoção especial. Ao contrário, o que eu lhes prometo é perseguição de cidade em cidade. O que eu prometo a vocês é que pais perseguirão aos filhos, filhos perseguirão aos pais, irmãos odiarão outros irmãos, os dias serão sempre difíceis. Ele nunca criou um cenário milenar de alívio para nenhum de nós, em nenhum momento, em nenhuma fase. Disse que era na nossa perseverança que ganharíamos as nossas almas, na continuidade da nossa fidelidade e do nosso compromisso com o Evangelho. Nunca criou nenhuma fisionomia paradisíaca com a qual nós pudéssemos nos consolar planetariamente no curso da história em tempo algum. Mas disse: vocês vão ficar cheios do Espírito Santo e vocês vão ficar tomados por uma alegria celestial. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, vai ser melhor para vocês do que me ter espaço temporalmente andando com vocês, porque a minha presença espaço-temporal é limitante. Se eu estou aqui desse lado da Galileia, em Cafarnaum, eu não estou em Gadara. Se eu estou em Gadara, eu não estou em Betsaida. Se eu estou em Betsaida, eu não estou em Jerusalém. Eu estou aqui limitado pela espaço-temporalidade, mas quando eu for, lhes será melhor, porque o Espírito que habita convosco habitará em vós. Cada um de vocês será um pequeno Cristo. Vocês ficarão cheios de mim, da minha sabedoria, da minha graça, a quem ninguém vai poder resistir. Essa era a consolação. A consolação sou eu em vocês, vocês em mim e nós no Pai. Essa é a glória construída no Evangelho de João, quando ele quer falar sobre a gloriosidade do que nos aguardava. Era eu em vós, vós em mim e nós no Pai. Isso é tudo, isso basta, isso é superior a qualquer outra coisa.
Pode faltar o que vier a faltar, mas não vai faltar a alegria de vocês se saberem meus e de saberem de mim em vocês, de que nós vamos nos tornar um e que nós vamos caminhar e eu caminharei com vocês. E o Espírito Santo é o Paráclito, caminha junto, caminha ao lado, caminha dentro, caminha com vocês o tempo todo. Pode haver algo melhor do que isto? Emanuel em plenitude na vida de vocês. Aí eles entram em Jerusalém, ficam aqueles 10 primeiros dias orando, o Espírito Santo desce, aparecem línguas de fogo, eles ouvem um vento impetuoso que veio sobre eles, falaram em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e Jesus tinha dito, quando isso acontecer, deem testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E indo por todo o mundo, Jesus gerundia todos os verbos dessa sequência, não é ide, é indo por todo o mundo, no processo de ir, no processo de viver, no processo da transculturalidade, no processo da invasão planetária, no processo do acolhimento dos outros povos e do convívio com as outras culturas. Vocês ensinem, e aí o texto de Mateus gerundia também, ensinando o evangelho do reino de Deus, pregando, é gerúndio também, a palavra que ele diz em Lucas no capítulo 4, que era a mesma, que ele fazia, que ele pregava. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus. E vocês serão essa referência dos carvalhos de justiça de Isaías 61. A glória de vocês será aquilo que se construirá de caráter divino no coração humano de cada um, que não será super-humano, mas será eivado da graça divina. É espírito de perdão, espírito de misericórdia, espírito de acolhimento, espírito de libertação, espírito de educação, espírito de abertura cognitiva, para que quem não ouve, ouça e entenda, para que quem não enxerga, veja, discirna e perceba, para que os que estão condicionados sejam descondicionados pelos condicionamentos mais variados e experimentem a liberdade de ser que a Boa Nova traz. E aí ele mesmo diz, assim como o Pai me enviou, ele estabelece essa referência, esse assim como, ele repete algumas vezes esse assim como, dizendo que nós teríamos que ser como eles, que a nossa continuidade teria que ser a continuidade dele. Ele nunca planejou uma igreja que fosse distinta dele, um corpo que não fosse o corpo dele. Por isso Paulo chama de corpo de Cristo, porque a referência é Cristo, nunca foi outra. Não é o corpo de Paulo, não é o corpo de Pedro, não é o corpo do Concílio de Jerusalém, não é o corpo das doutrinas de Tiago, não é de nada disso, é só Evangelho. Jesus nunca teve nada a ensinar além do Evangelho. E o que ele quis ensinar e não ensinou na hora, ele disse, eu ainda tenho muitas coisas a vos ensinar, mas vós não estáis ainda preparados para receber. E ao dizer isso, obviamente ele não estava dizendo, eu vou ensinar fuxicos que vocês não sabem, eu vou ensinar ciúmes que vocês não aprenderam, eu vou ensinar disputas e guerras e espírito miliciano que vocês ainda não estão preparados para absorver. Ao contrário, o que ele dizia é que nós seríamos a continuidade dessa encarnação. A expectativa era que nos tornássemos Cristos de Deus na terra. Isso não tem nada a ver com nenhuma super-humanidade. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano. E tanto mais quanto fosse assim, mais encantadoramente fascinante, sedutoramente irresistível seria. Mas, ao contrário disso, eles não desceram nem a Judéia. Quem já foi algumas vezes a Israel sabe que a Judéia não é ali, não é nem Interlagos.
Se você der um passinho para fora de Jerusalém, você já está no deserto da Judéia. Se você der um passinho a mais de carro, dá 10 minutos, você está em Nablus, na Samaria. Você está no Monte Gerezim, 15 minutos. E olha como o desafio começou pequeno. Preguem em Jerusalém. O que aconteceu imediatamente, o próprio derramar do Espírito já atraiu gente daquelas 17 etnias diferentes que estavam presentes na festa do Pentecoste. E é desnecessário descrever Atos 2 para todos nós que estamos aqui, para os que estão em casa. E ele disse, além de pregarem aqui em Jerusalém, é na Judéia, em Samaria e pelo mundo inteiro, onde houver gente, onde houver possibilidade de alcance, vão, onde houver mente humana, coração humano, necessidade humana, é aí que vocês têm que se plantar, é para aí que vocês têm que ir. E eles foram. O que a gente chama de igreja já iniciou num estado de unção de desobediência. Receberam o Espírito Santo, se sentaram ali e se vangloriaram, como em Atos 6,6, depois de um tempo, depois que Estevão pagou um grande preço, depois de alguns outros. Mas antes disso, eles estavam encantados com o fato de que alguns sacerdotes os estavam adulando a Tiago, adulando a Pedro. Pedro, que diz que recebeu de Deus o evangelho da incircuncisão, era um cara que teve que ir à casa de Simão, lá em Jope, para receber aquela visão mais horrorosa do mundo, para uma dieta kosher, judaica, aonde o lençol desce e a ordem é Pedro mata e come, camaleão, come cobra, come répteis, come tudo que judeu não come, pode fazer de todas as realidades que vocês encontrem, que você encontre dentro desse lençol, uma metáfora para a falta de discriminação, para a inclusividade, para a bênção sem dietas de extravagância que tornem apenas alguns humanos coxes. Mas ao contrário, tudo será coxe para vocês. Comam! Isso para preparar o cara para andar alguns quilômetros e chegar a Cesareia Marítima, para evangelizar a Cornélio, porque do contrário ele não teria ido. E ainda chega lá vacilante, porque vai com alguns presbíteros de Jerusalém. E Pedro era um cara muito legal, porém frouxo. E aí, lá ele bota o galho dentro. Meu Deus, o que é que a gente faz? Pede logo desculpas. Vós bem sabeis que um homem como eu não pode entrar numa casa de gentios, porque nós somos pessoas de uma outra natureza, de uma outra estirpe, de um outro nível. Aí o Espírito Santo interrompe aquela mensagem patética, se derrama sobre todos, faz Cornélio falar em línguas, a família dele profetizar, e todos os gentios que estavam ali repetirem a mesma coisa que tinha acontecido com os judeus, incluindo a mãe de Jesus, Maria, os irmãos dele, no cenáculo de Jerusalém. Aí Pedro diz, o que a gente vai fazer agora? A gente pode negar o batismo, negar água para esses que, semelhantemente a nós, receberam o Espírito Santo. Ainda teve que ter essa demonstração, esse gourmet divino, com toda essa variedade alimentícia de gentios recebendo a palavra, para que Pedro fizesse algum tipo de concessão que deveria ter sido óbvia, mas que não era ainda para ele, nem para nenhum deles. Por quê? E é por causa disso que o que você vê na sequência do livro de Atos dos Apóstolos é uma igreja que só anda na base do chicote, da pancada, do açoite e da perseguição. Do contrário, eles teriam ficado em Jerusalém, teriam sido adulados pelos sumos sacerdotes, teriam se judaizado definitivamente, teriam transformado Jesus num patrimônio do judaísmo. Era isso que teriam feito. Mas é o impulso de um homem como Estevão, e é a graça de Deus operando no ódio de Paulo, que passou a perseguir todos eles. Paulo é pura graça divina para uma igreja que não queria sair dos amuralhamentos da Jerusalém, que Paulo diz em Gálatas 4, que só gera para a escravidão, que é uma espécie de Agar espiritual, e não passa disso. Mas foi por causa das perseguições que chegaram, as quais eles não queriam. Para eles era algo que eles não podiam nem entender, como é que de repente o barco emborca daquele jeito,
e a morte de Estevão os obriga a se espalharem. É quando descem a Samaria, que a gente fica pensando que é num outro continente. Mas hoje em dia de carro, o meu motorista, por exemplo, em Israel, que é um palestino amadíssimo, querido, chamado Issa, do centro de Jerusalém, da porta de Jafa, para a casa dele são 12 minutos, e ele mora na Samaria. Mas até para ir a Samaria, vejam quantos anos passou. A gente fica pensando que entre o Pentecoste e a primeira pregação em Samaria foram alguns meses, foram anos, que os caras não saíram dali, para lugar nenhum, porque a vocação é essa, de criar coroamento, e de criar acomodação, e de criar conforto, e de ter todas as benesses que sejam possíveis para um grupo que se torna, de repente, a coroa de Deus, o cetro de Deus entre os homens, e, no caso deles, sem quererem sair daquele lugar amuralhado, que depois a gente vai ler na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, que nós temos um altar erigido fora das muralhas, e que aqueles que ministram no altar dentro das muralhas não são dignos de se aproximar nem de ministrar fora do portão. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, fora do portão, levando o seu vitupério. Isso não lhes podia passar na cabeça de modo algum, e a Epístola dos Hebreus já é uma epístola tardia, depois a gente fala a respeito disso. Mas é a perseguição que os põe para fora, para chegarem em Samaria. Aí o Espírito Santo se derrama, e é por via da liberdade do Espírito, se derramando sobre quem quer, quando quer, onde quer, que eles chegam e olham sempre uns para os outros e dizem: escuta, o Espírito Santo fez, e agora, o que a gente faz? Já que o Espírito Santo fez, vamos batizar esse pessoal aqui também. Aí vem, Saulo enlouquece, e a loucura de Saulo começa a empurrá-los mais para longe, mas por enquanto só os crentes, porque o texto de Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos todavia permaneciam juntos em Jerusalém, não foram outras pessoas que foram para Samaria, que entraram em outros lugares. Quando eles chegam, por exemplo, em Antioquia, já é bem depois, porque do contrário, não fossem os elementos persecutórios, eles não teriam ido a lugar nenhum. Aí você vê, chega no meio do século I, Paulo é morto no ano 64 sob Nero, novo. Eu já sou mais velho do que Paulo, já tenho mais tempo de ministério do que Paulo teve. Ricardo é mais velho do que Paulo, já teve mais tempo de ministério do que Paulo teve. Mas, se não tivessem sido as circunstâncias da dificuldade, eles não teriam ido a lugar nenhum em tempo algum, porque a vocação é para criar-se um reino pessoal de benesses absolutamente controladas por esses líderes daquilo que se chama igreja. Aí você adianta-se um pouco mais. Você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses. E por que ele escreveu aquela carta? Ele está entre dois problemas graves. De um lado, os judaizantes, perseguindo de todos os modos. Metade da carta é uma paulada em cima dos judaizantes e dos gentios que estavam se deixando judaizar, não entendendo, não assumindo a liberdade da graça de Deus concedida a todos os homens. De um outro lado, era a tentação dos grupos gnósticos, tanto os gnósticos ascéticos, quanto os gnósticos de hiperliberalidade, para quem você podia fazer o que você quisesse com a sua vida física e corpórea, poderia se tornar o mais promíscuo de todos os homens, porque uma coisa não falava com a outra. Se você aprendesse os mistérios do gnosticismo, que agora já tinham os mistérios dessa nova fé do Evangelho, havia coisas que eles começaram a dizer que só compartilhariam com grupos muito especiais, quando o que Jesus tinha dito é que a palavra dele era para todos e não para alguns, era para o mundo inteiro. Mas Paulo escreve aos Colossenses dizendo: olha, nenhuma coisa nem outra. A gente vai encontrando todas as demais cartas de Paulo, que infelizmente, nessas nossas Bíblias, e aqui eu abro um parêntese só para dizer que, conquanto eu leia na mesma Bíblia há 50 anos,
e ela já existe, a minha biblinha, há 56, porque foi uma herança da minha mãe, que eu não consigo largar. A bichinha está toda arrebentada, eu nem trouxe para cá, deixei dentro da minha bolsa ali, porque senão voa papel para todo lado. Então, o que acontece é que eles, em tudo que faziam, só faziam sob premência. E eu disse, a ordem atrapalha imensamente essa ordem que foi posta. A gente tinha que começar com 1 aos Tessalonicenses, para a gente ver a infantilidade soteriológica, escatológica de Paulo em 1 aos Tessalonicenses. Aquela expectativa dele de que ele mesmo não iria morrer, que Jesus ia voltar antes, aquelas declarações veementes, violentas, quase milicianas, do ponto de vista apostólico, como ele diz em 1 aos Tessalonicenses, porque quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança, olha a palavra, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora vê se Paulo diria isso 50 anos depois. Ele cresceu como Billy Graham. Você lê O Inferno em Chamas, do Billy Graham, os primeiros livros dele. Aí vê as últimas entrevistas dele na CNN, falando da graça de Deus sobre todo mundo. Aí as pessoas perguntavam, escuta, mas isso não é diferente de como você começou? E ele dizia, eu era muito jovem. Ele me dava essa impressão de que se eu não pregasse condenação, eu não estava sendo fiel a Deus. Mas agora, velho, eu cresci o bastante para saber que a graça de Deus é maior do que qualquer convenção teológica. Aí Paulo, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, se você pusesse na ordem, você ia ver a crescência da consciência do homem. Mas ao contrário, 1 aos Tessalonicenses está lá no fim. Você vai lendo o Novo Testamento, termina da pior forma possível. Em relação a Paulo, por exemplo. E em relação a vários outros. E aí, a gente fica achando que no primeiro século aconteceu uma coisa áurea com a Igreja de Cristo. Não! Houve problemas de todos os tipos, de todos os modos. O próprio Pedro, na Galácia, chega lá com Paulo e Barnabé, come de tudo, linguiça, come sarapatel, come tudo que apareceu, feliz da vida, com uma comida gentílica muito mais rica do que a judaica, do que pão asmo, sem gosto, sem graça, sem nada. Aí descem alguns presbíteros de Jerusalém para a Galácia. Aí Pedro e Barnabé, que estavam numa alegria esfuziante da experiência da graça, de que pela ação de graças, como Jesus tinha ensinado, tudo é santificado, que todas as coisas são puras para os puros. De repente, o que a gente vê é Paulo, Barnabé e Pedro entrando na dissimulação um do outro, querendo agradar os presbíteros de Tiago, e Paulo tem que se levantar, e você lê a carta aos Gálatas, não leia como uma carta que não seja qualquer coisa senão a pior bronca que Pedro já recebeu na vida depois de Jesus. É Paulo se botando em pé e dizendo, que é isso, Cefas? Chama o cara pelo nome aramaico dele, que é isso? Aí evangeliza Pedro, evangeliza Barnabé. Vocês não entenderam ainda nada da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem que ensinar para eles que a lei morreu em Cristo, que a obra da carne era o que se tinha que evitar, mas que no amor contra ele não havia lei. E o amor é a única lei que tem que habitar meu coração se eu quero ser Cristo, se eu quero ser como Jesus, se eu quero ser corpo de Cristo, se eu quero ser igreja de Deus. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é fidelidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há Moisés, não há Êxodo, não há Levítico, não há Números, não há Deuteronômio, não há Davi, não há nenhum desses caras. É só Cristo, é essa lei do amor que faz a gente não ser discípulo de ninguém que não seja Jesus, porque para Jesus era só isso,
E o que passasse disso já era a corruptela do Evangelho que ele encarnava e ensinava. Aí tem Pedro que aprendeu isso aos Gálatas. E a gente fica lendo aquilo sem saber nem para quem é. Aplique a Pedro, aplique à igreja, aplique aos líderes da religião, aplique a todo mundo, aplique aos filhos de Moisés, dessa igreja que é muito mais mosaica do que evangélica no sentido genuíno da etimologia. A palavra evangélica é linda. Significa aquilo que carrega a qualidade do Evangelho. E Paulo usa uma única vez escrevendo aos Filipenses: lutemos juntos pela fé evangélica, ou seja, por aquilo que carrega a qualidade do Evangelho, por aquilo que encarna Jesus. Essa é a nossa luta, esse é o bom combate, essa é a carreira proposta, é isso que a gente tem que encarnar. Aí o que acontece? Acontece que eles vão sempre se impressionando com alguma outra coisa nova que chega, a ponto de Paulo perder o juízo. Eu vejo, por exemplo, e já digo isso há muitos anos, e eu espero que ninguém aqui se escandalize, mas meu pai, em alguns aspectos, era muito mais maduro do que Paulo. Meu pai nunca teria escrito a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a segunda nem morto. Na primeira ele entrega um cara a Satanás, para a destruição do corpo. Que coisa linda, entrega esse cara a Satanás, porque ele comeu a mulher do pai dele. Não era nem a mãe, não era nem o incesto. O pai ficou viúvo, casou de novo, teve outra mulher, a mulher era gostosinha, deu mole para ele, o garoto foi lá e pimba na xuxinha. Paulo ficou sabendo e disse: vamos entregar para Satanás. Eu e vós, eu estou longe, mas nós vamos fazer quase uma sessão espírita. Vós e o meu espírito, reunidos, e entregaremos esse cara a Satanás para a destruição do corpo, para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Meu pai não teria coragem de dizer isso de ninguém, e eu também não, meus irmãos. Aí quando chega na segunda epístola, ele diz: eu fiz uma coisa errada, eu entristeci os únicos que podiam me alegrar, me perdoe, para que o rapaz não morra de depressão, o cara estava morrendo de angústia. Paulo ficou sabendo disso: consolem-no, para que o mesmo não seja destruído por excessiva tristeza. Mas chega em 2 aos Coríntios, ele também reclama, porque tem gente dizendo que ele é feio. Está lá dizendo, dizem que eu sou feio. Era feio pra caramba mesmo, de acordo com as descrições históricas paralelas. Dizem que a minha presença por escrito é forte, mas quando eu estou presente, eu não sou tão veemente como quando eu escrevo. Aí é dor, é reclamação para todo lado. Aí você vê ali do capítulo 3 de 2 aos Coríntios em diante, uma lamúria extraordinária de um cara que estava querendo validações humanas. Porque ele próprio era só um homem que queria as validações humanas. Era mais fácil dizer: eu preciso de validações humanas, porque eu não cresci o bastante para não precisar delas ainda. Mas virou texto sagrado. Aí a gente lê 2 aos Coríntios, e eu já vi tanto pastor dizendo: não, Paulo falou isso, eu tenho direito de sentir essa raiva também. Eu tenho direito disso e daquilo. Eu não quero aprender com Paulo nada disso. Eu quero superar Paulo em tudo isso, se eu puder. E ele ficaria feliz se estivesse vivo hoje aqui, dizendo: amém, meu irmão, foi criancice mesmo. Até mesmo aquelas narrativas de sofrimento, sofrimentos atrozes, mas ele os descreveu para criar uma comparação sem igual entre ele e qualquer outro apóstolo, entre ele e qualquer outro ser humano da época. É uma maneira de dizer: vejam a superioridade da minha piedade, da minha dedicação. A gente lê e diz: poxa, que cara valente. Mas se você olhar do ponto de vista psicológico, psicanalítico, humano, você só está vendo o indivíduo se queixando profundamente da falta de aceitação que ele julgava merecer, por ter começado aquela igreja, por ter iniciado, por ter ficado 1 ano e 8 meses ensinando aos de Corinto e em vários outros lugares, de modo que o nosso Novo Testamento está cheio de infantilidades também. Ou quando você vê, por exemplo, Paulo diz aos Colossenses, ele sabia que em Cristo não há nem homem nem mulher. Ou seja, ele tinha consciência de que a igreja de Deus era a igreja do segundo Adão. Porque a igreja do primeiro Adão tem Adão e tem Eva, tem homem e tem mulher, tem quem manda e tem quem obedece.
Tem mecanismos de transferências, como rapidamente eu falei aqui hoje de manhã. Tem quem pode e quem não pode. Tem escravo e tem poderoso. Tem todas essas coisas do primeiro Adão. Mas no segundo Adão, não. Teoricamente, Paulo sabia. No coração dele era o que ele buscava praticar, nas relações variadas que ele tinha. Mas no aplicativo da consciência que ele tinha, ele relativizava o princípio do Evangelho, que não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem diferenças étnicas, de nenhuma natureza, todos são iguais em Cristo Jesus, não existe razão de nenhuma natureza sexista, étnica, linguística, econômica, social, para criarmos qualquer tipo de divisão, separação ou superioridade. Ele sabia. Mas quando chega ali a hora de ter que lidar com Filemon, que era um cara legal, mas tinha escravos, que era lá de Colossos, tinha Onésimo, aí ele tem que dizer, olha, se você tem escravos, seja um bom dono de escravos. A sua mulher, ame a sua mulher. Já que vocês abusam tanto de mulher, ele diz às mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, porque as coitadas não aguentavam mais. Aí ele vai fazendo as aplicações de relatividade que para nós se tornam absolutas. Nós absolutizamos a relatividade de Paulo. Nós absolutizamos a circunstancialidade do aplicativo e deixamos de lado o princípio eterno, que era o que Jesus ensinava e praticava, e transformamos em mandamento de relação eclesial e comunitária, como ontem eu vi o Andrezinho, filho do nosso amigo querido do passado, do Márcio Valadão, que eu conheci como um homem manso, há muitos anos atrás, no tempo que o Andrezinho se enrolava na minha perna, e a irmã dele também. Eu ia pregar lá na Lagoinha, fui muitas vezes pregar lá, ele era garoto, eu ouvi ontem lá em Orlando, glorificando a relatividade de Paulo. Porque o cara não é ela, o cara é ele. Aí vai afirmando todas as realidades que em Jesus estavam relativizadas e que um homem como Paulo, com a consciência do Evangelho, já tinha compreendido, é óbvio. Mas que para fazer a gestão, a média evangélica ponderada, sobre a qual eu falei hoje de manhã, ele usa daqueles subterfúgios de mediação imediata da circunstância e da conjuntura, que acabou se transformando em mandamento peremptório presente entre nós até o dia de hoje, 2000 anos depois. O mundo melhorou. A Constituição brasileira é melhor do que a lei de Moisés. Desculpem, é mais humana, é mais generosa, é mais igualitária, é mais misericordiosa, está longe de ser perfeita, mas é melhor do que pegar o filho desobediente, pendurar num madeiro, deixar lá até que os corvos venham comer-lhe os olhos na face. É melhor do que qualquer apedrejamento, é melhor do que qualquer outra forma de punição para qualquer tipo de desobediência. Enfim, você encontra, por exemplo, na sequência das cartas de Pedro, a segunda carta de Pedro é um resumo do livro de Enoque. Para quem já leu o livro de Enoque, eu já li muitas vezes, a segunda carta de Pedro é um Enoquinho, pequenininho, resumido, como a carta de Judas é Enoque puro. Resumido, é uma bolinha de Enoque, mas que não fez a progressão devida para além do que estava dito no livro de Enoque. Jesus não tem em Enoque o seu teto. O livro de Enoque é uma produção pseudo-epígrafe que aconteceu no ano 300 ou 400 antes de Jesus, que tem coisas extraordinárias que a arqueologia, a antropologia, cada dia demonstram mais serem verdadeiras, e eu tenho convicção profunda disso, porque eu venho estudando isso há décadas, mas são epístolas limitadas. São epístolas ainda da autoridade eclesiástica que evoca para si um poder ditatorial, de caciquismo, de liderança, que não era compatível com o Espírito de Cristo Jesus, segundo os Evangelhos. Aí a gente sai do primeiro século e entra no segundo século. Aí no segundo século a gente cai de novo no fato
de que começam as ênfases de natureza de reclusão. Santo era aquele que se colocava num lugar recluso, que subia numa estaca e ficava 32 anos lá em cima, fazendo xixi e cocô embaixo. Imagina só a asepsia do lugar. Santo. Os santos eram esses seres completamente esquisitos, que nos nossos dias a gente iria recomendar muita psicoterapia para os anjos do século II, do século III. E quando a gente chega no século IV, já está todo mundo naquela de poder, de era Bolsonaro, já está todo mundo querendo saber quanto vai levar, quanto vai ganhar, já está tudo malafaizado, já está tudo emacedado, já está tudo... Em 40 anos, os bispos mais piedosos já eram seres irreconhecíveis. Não demorou mais do que 40 anos, bastou que Lactâncio desse uma ideia para Constantino, e Constantino, a gente não sabe exatamente o que ele viu, pode ter sido até um OVNI que passou, aí brilhou, o cara disse, é uma cruz. E o Lactâncio estava ali do lado e disse, olha, eu recomendo que você leve a sério esse sinal. Aí ele manda pintar cruzes em todos os escudos, atravessa a ponte Milvia, entra, vence, diz, vim, venci, sobre esse signo vencerei. Aí começa aquilo que a gente chama de cristianismo. Aí os templos pagãos vão sendo desocupados e passados para os cristãos, que tiraram os seus ídolos e herdaram templos monumentais e começaram a ter poderes extraordinários, isenções de impostos, riquezas adicionais concedidas a eles. Bispos piedosos, 40 anos depois, já andavam em andores, já eram seres que não tocavam no chão. Vocês vejam como a nossa natureza não varia. E que com as mesmas oportunidades a gente se torna a mesma porcaria. Tanto faz se é no quarto século, ou em 2018, ou em qualquer outra era, ou em qualquer outra época. Tudo foi apenas repetição do mesmo, com pequenas variações. Quando o Império Romano perdeu o poder, quem ganhou, quem teve poder entre os bárbaros, recebeu o mesmo tipo de benefício, e concedeu benefício e recebeu subserviência. Hoje, o Ricardo falou de Lutero. Lutero era um cara que nunca pensou em fazer reforma protestante nenhuma. A única coisa que ele queria era tentar melhorar a Igreja Católica. E acabou que, como o perseguiram e o quiseram matar, por força das circunstâncias, essa reforma apareceu, e eu sou radicalmente contrário a todas as reformas por causa de Jesus, que diz que não se põe remendo de pano novo em veste velha. Reforma nunca. Não se põe vinho novo em odres novos, em odres velhos. Vinho novo em odres novos. Cada vez que o conteúdo do Evangelho se renova numa geração, ele tem que desenvolver a sua própria arquitetura funcional, geracional. Assim com todas as coisas, não há reforma. O que há é o vicejar de novas consciências no Evangelho, de geração em geração, de geração em geração. E se não for assim, é o que a gente tem, desgraça, e só desgraça. Como você chega lá no Líbano, vai num dos lugares arqueológicos mais legais, chamado Baalbek, que está lá no Líbano, que tem estruturas arqueológicas de um tempo pré-Baal, pré-diluviano, com pedras que ninguém consegue explicar como foram talhadas daquele jeito, com precisão maior do que os egípcios que fizeram, do que Göbekli Tepe na Turquia, do que um monte de coisa. Aí em cima daquilo puseram um templo para Baal, aí a gente já tem datação de lá para cá. Aí quando Baal vai perdendo a importância, se torna num templo consagrado a um deus romano, que foi quem tomou. Quando o Império Romano se converte em cristianismo, por obrigação e por necessidade política de capilarização no império, do contrário, o que já estava esfacelado, esfacelar-se-ia mais rápido ainda, aí eles transformam aquilo, doam para os cristãos, e aí tem um templo cristão até hoje lá, as ruínas dele, para você ver como o que a gente chama, qualquer coisa vinculada ao cristianismo, só consegue fazer heranças e adaptações do que veio antes. Enquanto isso,
até o quarto século, ninguém tinha construído templo nenhum para Jesus, porque ele nunca pediu isso. Não tinha lugar nenhum sagrado. Sagrado é uma invenção da religião, me desculpem quem pensa diferente. O sagrado o homem faz, o santo é. O sagrado é a construção humana. Se a gente começa a pegar algo e cultuar ou reverenciar, seja o que seja, daqui a algumas gerações está sacralizado. Agora, o que é santo e não depende de sacralização de natureza alguma, porque tem a ver com a essência da verdade. Mas até a diferença entre sagrado e santo, até o dia de hoje, nós não sabemos fazer. Como até hoje eu vejo gente louvando o cristianismo e pedindo a Deus um avivamento que nos dê um novo cristianismo, eu digo, Deus me livre. Os caras estão pedindo desgraça para nós. Cristianismo não foi jamais uma palavra que esteve na boca de Jesus. Até o nome cristão, Pedro diz na primeira epístola dele que era um palavrão, que era uma humilhação, que era mandar o cara para lá que o pariu, era ser um cristão. E aí ele diz, olha, eu vou honrar a Deus com esse nome. O que eles atribuem como palavrão, eu vou viver e convido vocês a vivermos de tal modo que o palavrão seja santificado na beleza das nossas vidas. Mas não começou como uma coisa que veio do céu, como hoje é para nós, e a gente não tem nem ideia de onde as coisas vieram, e as lambemos e as beijamos. De modo que vindo, desde o Pentecostes para cá, a gente está lidando apenas com a relatividade do mesmo. Vai e vem, é fluxo e refluxo das mesmas coisas, mudando apenas as nomenclaturas dos tempos e das eras. De modo que o que a gente chama de igreja, desculpem, não tem como melhorar porque nunca esteve melhor. Não tem como sofrer uma revolução extraordinária porque ela nunca esteve nos planos de Jesus. Ela é um fenômeno sociológico, é um fenômeno econômico, é um fenômeno político, é um fenômeno histórico, é um fenômeno de ocasião, circunstância e oportunidade, e que ganhou as configurações que nós pensamos que vieram dos céus. Até a palavra presbítero, a gente pensa que veio dos céus para cá, quando era uma palavra grega usada em qualquer assembleia, onde os sábios mais idosos se reunissem para decidir qualquer coisa na cidade, na prefeitura, um procônsul sábio era um presbítero. Como a palavra diácono, a gente pensa que veio de algum outro lugar, é um garçom, é um ser que foi separado para um determinado trabalho. Como aqui entre nós está cheio de diáconos e de diaconisas. Hoje mesmo de manhã nós recebemos, e agora à noite, o convite para amanhã todo mundo que vai tomar a ceia, trazer um pão. Isso é um convite de serviço, de garçons do amor. Mas não há nada especial a palavra igreja, eclésia. É uma palavra pré-igreja, pré-eclesiástica. Sempre esteve no mundo romano, no mundo greco-romano, para qualquer convocação pública. Mas também nós conseguimos transformar essa palavra num termo santificado, extraordinário, que se não for usado, alguém está sendo herege, alguém está pecando. Quando de 98 para cá, eu resolvi usar a palavra igreja só quando era inevitável, e passei a chamar todo mundo, como o livro de Atos chamava, e Paulo particularmente em Atos chamava de os do caminho, porque a ideia é que eles fossem do caminho, fossem hebreus existenciais, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse é um projeto hebreu. A palavra hebreu vem de Aipuru, da raiz hebraica, que significa aquele que cruza, que vai adiante, que não para, que não se estagna, que não tem teto, que está aprendendo sempre, que está crescendo e aplicando a verdade aos contextos que forem chegando conforme a plenitude dela. Mas a nossa ignorância sacraliza tudo e transforma todas as coisas em sacrossantas e aprisionantes. De modo que a minha empolgação, com que empolga a maioria dos irmãos aqui ou assistindo pela internet, é nenhuma.
Eu só sigo a igreja que Jesus encarnou. Ele disse que queria que nós nos tornássemos extensão dele. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esse assim como nos atrela definitivamente a ele. E não nos atrela com a permissão de que esse atrelamento ganhasse agora estruturações diferentes, formatações diferentes. Ao contrário, é assim como. De modo que a minha igreja, que é a igreja do segundo Adão, ela não tem nenhum problema com Eva, porque ela não nasce nem com Adão e nem com Eva. Ela não nasce também com José. Ela nasce com Maria. Nasce com uma mulher desposada, cujo noivo ou marido não recebeu nenhum tipo de auscultação para saber se ele dava uma bênção de engravidamento celestial para a noiva dele. Ao contrário, Deus chega lá e começa com a mulher. A minha igreja, a igreja do segundo Adão, tem na mulher uma figura preponderante, porque Cristo Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, sob a lei, nascido de mulher, para nos libertar da lei. E é uma mulher. José fica sabendo em sonho, coitado, na subjetividade. Gabriel nem apareceu a ele, não jogou uma garrafa dizendo: ei, acorda, é real, é concreto, é palpável, é tangível. Não, é num sonho. É na subjetividade que ele tem que acolher um absurdo daquele, uma imoralidade daquela, um anti-judaísmo total daquele, é uma invasão aos padrões e aos parâmetros cultuados por todos os rabinos, por todos os judeus, por todas as leis, por todas as coisas. Nasce de uma mulher a igreja do segundo Adão. O homem é informado, a mulher é formada. E nela é gestado aquele que é, como diz Miqueias, capítulo 5, verso 2, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A igreja do segundo Adão tem sua primeira profecia no Magnificat de Maria. Que é a coisa mais linda, não é um homem que faz uma profecia contra os reis, os poderosos, os dominadores. Não, é uma mulher de Nazaré, sem força nenhuma, sem poder nenhum, que destrona reis, que tira os poderosos dos seus lugares de domínio e de controle, que abençoa as nações e que louva a Deus pela graça de que a ela tenha sido concedido ser mãe do seu Salvador. A igreja do segundo Adão é aquela que faz profetas se estremecerem no ventre das suas mães, como foi com João Batista. A igreja do segundo Adão é aquela que não precisa de propaganda e marketing, que deixa o Cristo de Deus profetizado e esperado até que viesse Siló, conforme a bênção de Deus ajudar. E ele fica lá em Nazaré, no silêncio de uma carpintaria, até o tempo apropriado, quando ele aparece. E não tem propaganda, não tem marketing, não tem aviso, não tem coisa alguma que designe o aparecimento. Tudo vai ter que acontecer pela força da vida, pela imposição da verdade, pela realidade insofismável daquilo que ele encarnava, vivia e era. A igreja do segundo Adão não escolhe Roma, não escolhe Atenas, não escolhe Éfeso, não escolhe nenhum desses lugares, escolhe a Galileia dos gentios, o Galil, a redondeza das decapólis das cidades greco-romanas, com todas elas cheias de ídolos, dedicadas a todos os deuses romanos. A igreja do segundo Adão tem esse nome, congregação. Edificarei a minha congregação, que é só isso que igreja significa. Aonde? Em Cesareia de Filipe, lá na base do deus Pan, no templo erigido por Herodes Filipe, com todos os deuses romanos. É ali na presença do panteão dos deuses que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não dá a mínima para Pan,
nem para Deus romano nenhum, não repreende nenhuma divindade perversa, não diz coisa alguma, porque nada tinha poder nem significado diante dele. Aí, desse nível que nós atribuímos até hoje, amarraram, fizeram uma reunião de oração em volta, jejuaram e amarraram os espíritos malignos daquela cidade de Cesareia de Filipe? Não. A igreja do segundo Adão tem Moisés e Elias conversando com ele na montanha que está ali em cima, chamada Monte Hermon. Conversando sobre o quê? Sobre a lei? Não, conversando sobre a cruz. É Moisés falando da cruz. Moisés que tinha dito: Deus vos enviará um varão maior do que eu. Ele vos ensinará todas as coisas. Elias ali, perplexo com o que estava vendo da glória e da graça de Deus, que João Batista veio no poder de Elias apenas na perspectiva daquela incontibilidade, da intrepidez de Elias, e que em João tinha tido a sua manifestação muito semelhante, mas não era nenhuma reencarnação. Também Jesus não tinha nenhuma preocupação com reencarnação, que é um tema evangélico primordial. E olha só ali quando ele pergunta: o que dizem as multidões que eu sou? Todas as respostas são reencarnacionistas. Uns dizem que tu és Elias, pura reencarnação. Uns dizem que tu és Jeremias, reencarnação. Uns dizem que tu és algum dos profetas, reencarnação. Outros dizem que tu és João Batista. Tinha morrido há pouco tempo, mas era uma infusão do espírito de João em Jesus. E Jesus falou o quê? Oh, bobagem, como o povo é tolo. Ao contrário, ele não disse nada, ele passou batido, era uma conversa tão tola que não merecia ser tratada por Cristo. Mas a igreja não fala de outra coisa, como o Ricardo disse hoje. Se tiver cultura reencarnacionista ou africana, ou de qualquer outra natureza que não seja anglo-saxã ou judaica, é imediatamente objeto dos nossos ódios, das nossas repreensões, das nossas fabricações doutrinárias, das nossas apologias as mais variadas, enquanto a bola fica quicando assim na frente de Jesus e ele não chuta. A única coisa que ele diz é: e vós? Só o que importa é: e vós? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É só o que importa. Aí ele diz: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, ou Simão filho de João, porque não foi carne, nem foi sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. E é sobre essa confissão, e é sobre essa declaração que não é prerrogativa tua. É algo que estará presente como selo, como marca, vai estar lacrado no coração de todos esses que comigo estando aqui me amam. É isso que vence as portas do inferno, sejam elas as que forem, sejam elas o que forem, sejam elas onde estiverem. É isso que vence as portas do inferno, é vocês andarem cheios do Cristo de Deus. Essa é a vitória do Evangelho. O resto é subterfúgio, o resto é doutrinação, o resto é perda de tempo, o resto é cristianismo, o resto é tentativa de superioridade doutrinária de uns sobre os outros, o resto é dominação, o resto é despotismo de natureza doutrinário-teológica. A igreja do segundo Adão é uma igreja onde os seres humanos têm permissão para dormir, diante da transfiguração. Está lá ele todo transfigurado, num papo que Lucas diz que era sobre a cruz. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João não conseguiam se manter acordados. E ninguém houve uma repreensão. Em momento algum ele diz: poxa vida, nem com Moisés e com Elias, nem com uma cenografia dessa natureza vocês ficam acordados. Ao contrário, a conversa dele era com Moisés e com Elias. Os outros estavam cansados, os outros eram só quem os outros eram, com as limitações que carregavam. A igreja do segundo Adão não é uma igreja de milagres extraordinários. Todos os milagres de Jesus, na minha opinião, se alguém pensar diferente, me perdoe, não fique zangado comigo, mas não tem nenhuma sobrenaturalidade em todos os milagres de Jesus.
Hoje você estuda mecânica quântica e você sabe que você pode dobrar o espaço-tempo e andar sobre as águas. Você pode até em laboratório já realizar aquelas mesmas coisas que ele não precisava de um acelerador de partículas para fazer nem para demonstrar. Ele é o homem ômega. Ele é tudo o que Deus quer que eu e você saibamos dele na nossa relação para com ele, e é tudo o que o homem pode vir a ser, sem precisar de tecnologia, nem de Big Tech, nem de Elon Musk, nem de nada disso. Está disponível nesse cérebrozinho que só usa 10% do que pode. E ele não tinha limites para usar tudo que na plenitude humana dele estava disponibilizado para qualquer coisa. Quando eu vejo a multiplicação dos pães e eu mergulho na mecânica quântica, eu fico vendo 5 pães e 2 peixinhos sendo transformados da estrutura subatômica para o átomo visível e para as estruturas da percepção, da sensorialidade humana. Aí a gente chega, olha e diz, oh, milagre, para ele, que é o Criador de tudo, em quem tudo subsiste, é apenas uma faceta do universo que Ele criou e que está todo presente à nossa volta e que está presente em cada um de nós. Depende do que nós desejemos desenvolver dentro do nosso próprio espírito, da nossa mente, da nossa consciência, crescendo conforme o dom da graça de Deus em cada um de nós, que é variado e é diverso, e não é uniformizado. Graças a Deus, por isso é um corpo. A igreja do segundo Adão é essa igreja que ama samaritanos, diferentemente da igreja do primeiro Adão, representada muito bem por João. Queres que façamos descer fogo dos céus para consumir esses pagãos? Quando na realidade ele não teve coragem de transferir a raiva dele para Jesus, porque foi Jesus que não quis ficar. E o texto de Lucas é tão claro quando diz que os samaritanos tiveram mais sensibilidades do que os apóstolos, porque viram que o seu semblante manifestava a intenção intrépida de seguir para Jerusalém, que estava só a 25 quilômetros de lá, e ele queria já chegar em Jerusalém. Mas João, como um evangélico contemporâneo, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de juízo e de supremacia espiritual, queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Aí Jesus diz a eles, diz a nós, e dirá a tantos quantos como nós continuem a ser: vós não sabeis de que espírito sois, e não sabeis até o dia de hoje, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, mas sim para salvá-las. A igreja do segundo Adão não encontra em nenhuma perspectiva ideológica justificativa para se armar. Ao contrário, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que é isso, Pedro? Cortou a orelha de Malco. Tu não sabias que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião romana tinha no mínimo 2.000, no máximo 6.000 soldados. 12 legiões de seres supranaturais do ponto de vista de vocês acabaria com essa palhaçada toda. Mas não, a igreja do segundo Adão atravessa como ovelha muda perante o seu tosquiador. A igreja do segundo Adão sofre a humilhação como glória para Deus. A igreja do segundo Adão carrega a cruz e não tem nenhum problema de receber ajuda de um negro de Cirene chamado Simão, o africano, que era da tua cor, meu irmão, que carregou a cruz, quase que numa profecia desgraçada de que a pele negra carregaria cruzes por milênios e milênios e milênios até o dia de hoje. Mas bem-aventurados os Simões de Cirene. A igreja do segundo Adão olha em volta e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não amaldiçoa ninguém. Não diz que a ignorância deles os põe no inferno. Entende o rito litúrgico de quem só tem aquele horizonte e não vê nada além daquilo. A igreja do segundo Adão sofre sede. A igreja do segundo Adão confessa necessidades. A igreja do segundo Adão se desespera, sofre,
se angustia, não entende, pergunta: Pai, por que me desamparaste? Tem um lugar para o questionamento, para a dor, para tudo quanto constitui a beleza do significado humano e divino, no planeta ou em qualquer outra experiência. A igreja do segundo Adão não tem acepção nenhuma de pessoas, é posta entre dois malfeitores, espera que cada um diga quem é, não faz juízo antecipado de ninguém, nem daquele que disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se fosse um Cristo do primeiro Adão, iria dizer: miserável, duro de coração, corrompido, não enxergas quem eu sou, e o amaldiçoaria. Mas toda a palavra de Jesus para esse que disse o que não se deveria dizer, ou que era a única coisa que um cara naquele estado conseguiria dizer, porque quem tem vontade de morrer sofre de alguma coisa que precisa ser tratada ainda. E ele espera a declaração do outro. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? A igreja do segundo Adão é de gente que entende que a sentença de Deus é a sentença do homem, de todos os homens, de qualquer ser humano, seja ele quem seja, da natureza ou do gênero que carregue, estando sob igual sentença, assumiu a sentença de todos nós. Você não consegue ver que tem algo diferente acontecendo entre nós? E olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele tinha uma escatologia judaica, uma escatologia do livro de Daniel, que foi o primeiro profeta que teve uma escatologia de ressurreição para os últimos tempos. A gente tem um rasgo disso em Jó, mas não tem nada disso em Moisés, nem em ninguém. O judaísmo primitivo não tinha uma escatologia de ressurreição, de salvação. Por isso, os saduceus não criam em nada, nem espírito, nem anjo, só em liturgia e em culto. E numa vida que se cumprisse as regras mosaicas, como se tudo que existisse fosse o rito do templo. Mas tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres. Ele ainda está com a cabeça lá em Daniel, quando vieres no teu reino. Aí Jesus acaba com a escatologia de Daniel e diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A igreja do segundo Adão não faz diferença entre morte e vida. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, vivemos. Morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. A igreja do segundo Adão é a igreja sepultada por ricos, sem preconceito. Rico não bota a mão em mim. Isso é uma igreja que tanto faz. Rico é gente, com todos os problemas e dificuldades cognitivos que ele tem de entender o significado mais profundo da existencialidade. Mas é para isso que o segundo Adão está aqui. A igreja do segundo Adão aceita seguidores que não tiveram coragem de se tornar discípulos explícitos, como Nicodemos e José de Arimateia. Tem gente que não consegue, mas o segundo Adão é absolutamente misericórdia para compreender os limites de cada um no espaço-tempo. A igreja do segundo Adão é aquela que as garras da morte não podem conter, que rasga as mortalhas, mas antes disso, de acordo com Pedro, evangeliza o Tártaros, vai ao inferno. E a palavra usada é evangelizomai, que significa proclama a vitória no Tártaros, liberta os espíritos em prisão. E Paulo veio acrescentar, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, eu dizendo isso é heresia. Paulo dizendo isso é revelação, embora ninguém saiba nem o que ele estava tentando dizer, e nem queiram compreender com profundidade as implicações. A igreja do segundo Adão nos convida para sermos apenas, e tão somente, uma repetição dele. Aí você diz: e aonde entra essa igreja? É uma existencialidade individual?
Porque essa é a primeira pergunta que viria, eu pelo menos faria, se não estivesse dizendo o que eu digo a mim mesmo há décadas e décadas com a mesma convicção. Se eu estivesse aí no seu lugar, talvez eu já tivesse pensado que o que tinha sobrado para a igreja era a mera existencialidade e o indivíduo. Mas não. A igreja do segundo Adão não dá a Maria nenhum status especial, ao contrário, admite que a santa pode interpretar o Cristo como louco, como diz Marcos 3, que ela e os irmãos foram prendê-lo porque disseram: esse homem está louco. E vocês viram como foi que Jesus tratou. A igreja do segundo Adão, você olha e você vê as concentricidades relacionais dele. Ele permite amizades especiais. Tem 3 discípulos que, por razões que só cabem a ele, com esses tais, ele se sentia mais à vontade, ou achava que compreendiam melhor, ou por alguma razão de subjetividade absolutamente subjetiva. Era com Pedro, Tiago e João que ele fazia muitas coisas para as quais ele não convidava os demais. Era uma igreja ali em volta dele. A gente tem que ter a liberdade de ter as nossas igrejas começando dos pequenos círculos. Afinal, o que é que ele quis dizer? Que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estava no meio deles. É um ajuntamento que não vira igreja, porque não tem 500, porque não tem 1000, porque não tem dízimo, porque não tem oferta, porque não tem pastor e pastora ordenada? Absolutamente não. A igreja do segundo Adão tem amigos e amigas como Lázaro, Marta e Maria. Tem gente com quem ele gosta de estar e não é pecado gostar de determinadas afinidades. E que no nosso meio, se alguém descobre, já se enciuma enlouquecidamente. E ele nunca deu a menor importância para o que os outros podiam pensar, interpretar e dizer a respeito. A igreja do segundo Adão tem apóstolos, tem gente que a gente sabe que tem mais consciência, mais liberdade, mais potencial para serem treinados e enviados, mas que nem por causa disso são melhores do que os outros. A gente lê os evangelhos, não só os sinóticos, mas o evangelho de João, e as maiores barbaridades do mundo vêm da boca de Pedro, de Tiago, de João, desse pessoal todo, mas que continuam a ser quem eles foram chamados para ser, apesar de todos os equívocos vocalizados e frequentemente operacionalizados por alguns deles. À volta desses, tem discípulos, que são pessoas que jamais terão a disponibilidade para largar tudo, para irem, para deixarem todas as coisas, mas que têm o potencial e a capacidade de obedecerem nos vínculos possíveis que lhes são passíveis de experiência, que são aqueles que casam, aqueles que têm filhos, aqueles que trabalham, aqueles que não seguiram da Galiléia em diante, nem de lugar nenhum em diante, que viveram nas mesmas localidades, mas obedeceram à consciência que foram aprendendo conforme foram desenvolvendo. A igreja do segundo Adão é feita também de multidão carente, de multidão com fome, de multidão doente, de multidão possessa, de multidão endemoninhada, de multidão angustiada, de multidão sem rumo, sobre a qual e acerca da qual ele diz: tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Faz parte da igreja do segundo Adão. Tem gente que nunca vai ser apóstola, tem gente que nunca será um discípulo do tipo que a gente gostaria que fosse, mas são pessoas pelas quais a compaixão de Deus em Cristo se estende misericordiosamente para sempre. A igreja do segundo Adão é feita de gente que recebeu a informação, recebeu o treinamento, recebeu algum tipo de formação, ou aqueles que receberam muito pouca coisa, porque não tinham nem mente, nem coração, nem desenvoltura, nem mesmo o espírito da percepção, da cognitividade para a internalização de tudo, mas que estavam ali de um modo ou de outro, desejando receber, como disse a Ciro Finícia, as migalhas que caem das mesas das crianças.
A igreja do segundo Adão encontra a fé, maior do que toda a fé, não em Jerusalém, nem na família dele, nem entre os apóstolos dele, nem entre os discípulos dele, mas num centurião romano, que diz: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra, porque eu conheço os princípios de autoridade. E eu sei que se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado à distância. Aí Jesus se permite esse susto divino de Deus. Em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como esta. Como a da mulher cirofenícia, com quem ele faz aquele jogo de repentes dos adágios populares judaicos da época, que estão lá em Marcos. Linda, a versão de Marcos é a mais bonita de todas. E aí a mulher discute com ele, trocando adágios, até que Jesus se deixa vencer pelo último adágio. Quando a mulher diz: eu sei, Senhor, eu sei que tu vieste primeiro para esses. Tem uma promessa, tem um vínculo, tem alguma coisa que está para além de mim. Eu não nasci aqui, eu não carrego esse DNA. Mas eu sei quem tu és. E sei que tu não estás confinado ao DNA judaico. E sei também pela experiência da vida que mesmo aqueles que não são pessoas com direito de filiação para sentarem nessa mesa, que são cachorrinhos, vira-latas da existência, debaixo da mesa comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Essa é a igreja do segundo Adão, que dá o maior susto nele, os maiores sustos de Deus. Os maiores sustos de Deus em Cristo, em Jesus, não vieram de declarações apostólicas, nem de discípulos, nem de amigos íntimos. Essa mulher que arrombou uma casa quando ele não queria que ninguém soubesse, ela arromba, entra, tem essa discussão e ganha a parada. E Jesus diz: mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. A igreja do segundo Adão não é feita só de apóstolos treinados, de discípulos querendo obedecer, de multidões imediatas e carentes, de amigos próximos, ou de sustos aqui, ali e acolá. Ela é também a igreja da ordem de Melquisedeque, da qual já se dizia, e Davi foi quem disse de maneira explícita, que aquele que viria da sua descendência não seria sacerdote da ordem levítica, como a Epístola aos Hebreus descreve de maneira tão óbvia, simples de entender, basta ler português que você compreende. Não é preciso saber uma palavra de grego para entender Hebreus todinha. E ele, que não nasceu da tribo de Levi, mas de Judá, que era tudo menos um santo. Judá era um cara que, sinceramente, eu não queria para meu pai. Olha o bicho cretino, do ponto de vista das nossas avaliações humanas imediatas. Mas o cetro está na mão por causa da graça. Se o cetro tivesse que estar na mão de um dos filhos de Jacó, tinha que ir para as mãos de José, nunca para as mãos de Judá, que tinha coragem de deixar o anel, o cajado, tudo, porque bateu um tesão. E ele acabou pegando a nora do filho que tinha morrido, e ele se negou a cumprir as obediências da legislação vigente e deixar que um dos filhos engravidasse a menina, e ainda tinha filhos que faziam o serviço e ejaculavam na terra, para não suscitar descendência ao irmão. Mas não, é da tribo de Judá, que a gente fala com uma glória, né? O leão de Judá. Eu digo: cara, vocês não sabem quem é Judá. Isso é lindo assim porque Jesus é o leão da tribo de Judá, porque se Judá fosse alguma coisa, ele não seria nem um gatinho da tribo dele. Da raiz de Davi, pura graça. Davi é pura graça. Quem é que queria ter Davi como pai? Eu não queria. Pobre Absalão, pobre Tamar, pobre Adonias, pobre filhos de Davi. Muito bom para matar remanescentes de Nefilim, de Refaíns, de Zemumins, de gigantes de 3,20 metros ainda remanescentes, pós-diluvianos, mas que não sabia tratar com um filho, que não sabia repreender, que não sabia educar, que não sabia admoestar, que não sabia acolher.
da raiz de Davi, só por causa da graça. Nada além de graça, nada que não seja graça, porque ele próprio sabia, Davi, que a graça era melhor do que qualquer possibilidade ou projeto de vida que ele ou qualquer pessoa pudessem desenvolver. A igreja do segundo Adão é essa igreja da ressurreição dos mortos. É essa igreja que relativiza a morte, que aprende a não ter medo de morrer, não banaliza a morte nem a dor da morte, mas, por outro lado, não cultua a dor da morte, nem de nenhuma perda circunstancial ou temporal, e eu estou falando isso com perdas doídas na minha vida. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento você cria e desenvolve dependendo da sua esperança, da sua convicção e da sua determinação. Um filho vai, é uma dor que, a menos que você esteja e exista num estado de dessensibilização humana total, mas não sendo assim, é esmagador. Agora, eu decidi que a morte dos 2 filhos que eu perdi iriam ficar do tamanho da dor, mas eu não iria agregar sofrimento nenhum à dor que já era o suficiente. A dor é inevitável, mas o sofrimento a gente produz, aumenta, faz crescer, cultua, lambe ou mantém também profundamente. A igreja do segundo Adão não se sente honrada com as honras, nem desonrada com os desprezos. Quanto mais a honra nos chega, mais quebrantados nos tornamos. Quanto mais desonramos somos, mais alegremente na companhia dos profetas nos colocamos como ele disse que deveria ser. Vocês estão em boa companhia quando acontecer isso com vocês, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A igreja do segundo Adão é a igreja que cresce sempre. Os humildes de espírito são os ensináveis perenemente. Isso é ser humilde de espírito, é ter esse humus na alma, é ter essa umidade que fertiliza a semente, é ter essa humildade que se curva para o ensino, é ter, como a Nova Jerusalém, portas abertas para todos os lados e não carregar telhado para a revelação, nem para o ensino de Deus, nem para o amor de Deus. Bem-aventurados sejam esses, sejam os solidários, sejam os que choram, sejam os que se importam. Bem-aventurados sejam esses que têm fome e sede de igualdade, de justiça, de equidade, que lutam e vivem, não para a justiça própria, mas que a gente habite uma sociedade cada vez mais, onde as discrepâncias não sejam desse tamanho e onde a nossa vida faça pontes de filhos de Deus, unindo, reconciliando, aproximando, ajuntando. A igreja do segundo Adão é mansa, não porque é frouxa, é mansa porque se autocontrola, porque coloca a própria veemência perversa do ser sob o aguilhão da obediência de Deus e assim cresce como ser humano. Quanto mais eu me controlo, mais forte, mais poderoso, mais rijo, mais intenso eu me torno. Não há nada de fraqueza no mandamento da mansidão, nessa bem-aventurança, ao contrário, é de onde procedem as nossas maiores forças e fortalecimentos. A igreja do segundo Adão é feita desses bem-aventurados que querem viver como os profetas viveram e que querem andar olhando para os céus e que, quando não tem horizonte nenhum a contemplar na terra, tiram o seu poder da transcendência, que é maior do que a catástrofe imediata de qualquer que seja o mundo no qual estejamos vivendo. A igreja do segundo Adão é mais do que vencedora, não porque é rica, não porque é próspera, não porque sobra dinheiro, não porque é influente, não porque domina políticos, não porque determina ministros, não por coisa alguma de nenhuma natureza, mas porque ela de fato sabe
que escolheu a boa parte, aquela que não é tirada, em circunstância nenhuma, em tempo algum, em momento nenhum, que não perde nunca. Que não perde nunca. Vocês vejam todas as afirmações de vitória dos evangelhos, e se quiserem vão para os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, e vocês vão ver que os vencedores são resistentes, são resilientes, são os perseverantes, são os obedientes na simplicidade, são os que não ficam seduzidos pelos pratos de lentilha de Jacó, são os que não exausam a sua existencialidade por coisa alguma, são os que sabem qual é o significado do verdadeiro galardão. A igreja do segundo Adão tem a capacidade, depois de ter tido 3.500 pessoas por culto aqui, debaixo desse galpão, muitos dos quais, ou a maioria das quais foi embora, por causa de política, por causa de loucos, ensandecidos, por causa de nazistas atupiniquinizados presentes entre nós e que cooptaram a chamada igreja evangélica brasileira. Mas não é porque eles se foram que essa igreja foi derrotada. Não foi e não será, em nome de Jesus. Vai continuar, vai prosseguir, vai vencer sempre, porque é filha da perseverança, é filha da resistência, é filha da graça que não cansa. A igreja do segundo Adão não é isso que a gente chama de igreja. Isso aí é um fenômeno histórico, sociológico, econômico, financeiro, político, e é só isso. E eu imploro a vocês, em nome de Jesus, que não confundam a igreja de Jesus com essa associação congregacional, venal, e que está à venda para a melhor oferta que lhe apareça. Louvados sejam aqueles, todos aqueles, que desistiram da igreja do primeiro Adão e que abraçaram de todo o coração a igreja do segundo Adão, que não é feita de gente mineral, mas é feita de gente que na perseverança vai aprendendo o caminho dos seres que crescem na direção da incorruptibilidade, porque essa é a vocação, esse é o chamado, essa é a ambição, essa é a coroa, esse é o prêmio, esse é o bom combate, essa é a carreira, essa é a fé a ser guardada. E eu lhes desejo essa compreensão aqui e para todos aqueles que nos ouçam em qualquer outro lugar, que o Espírito de Cristo Jesus dê testemunho acerca da verdade desse Evangelho eterno, que não mudou nem mudará jamais. Os tempos mudam, as circunstâncias mudam, os hábitos mudam, as expressões de natureza existencial, social, de gênero, de sexo, de interesse pessoal e afetivo, de realidades que mudam e variam de acordo com as gerações e com os tempos, com as horas, com as circunstâncias e com os momentos. Mas ela própria continua, como diz a Epístola aos Hebreus, ancorada no trono da graça e plantada no chão da ressurreição, acerca da qual se diz, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Eu já falei demais, pastor, precisamos encerrar. Está escrito aqui e eu paro em obediência absoluta a essa palavra, que não é divina, mas é sábia. Muito obrigado, Jesus, que o teu Espírito se derrame com luz, graça, entendimento, alegria, força e com amor. Amor, amor e amor. Salva-nos de não amarmos. Salva-nos das justificativas para o empedernimento, para a dureza. Salva-nos dos afastamentos, dos fossos. Coloca-nos na consciência desse ambiente onde o mar já não existe e onde a gente vive na pangeia da tua graça. Pelo amor do teu nome, planta isso em mim, planta isso em nós
e dá-nos vida e alegria para fazermos essa proclamação enquanto Tu nos permitires estar aqui. É o que eu te rogo com todo o meu ser, em Teu nome e com a anuência dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.